Olá, na trilha de conectividade e infraestrutura de áudio e vídeo, vamos falar sobre tecnologia usando a nuvem como plataforma. Faremos aqui uma conversa sobre o assunto, focando o uso em empresas de mídia. Para falar sobre esse tema, quem vai participar com a gente hoje é o Gustavo Villa. O Gustavo é o gerente do portfólio Cloud da Embratel. Gustavo, seja bem-vindo à nossa trilha. Eu que agradeço, Calvilho, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre Cloud, que é justamente onde eu tenho trabalhado aí nos últimos anos. Então, acredito que o nosso papo aqui vai ser muito proveitoso. O que você pode falar hoje para as empresas de mídia relacionadas à nuvem? O que essas empresas devem fazer para migrar para a nuvem? Tem uma pesquisa que eu acompanhei, que foi realizada pela Backblaze, né, uma pesquisa internacional. Essa pesquisa traz um pouco desse panorama de quais foram os grandes motivadores dessas empresas de mídia, entretenimento, de fazerem esse movimento para a nuvem, né? O que teve de feedback nessa pesquisa foi que 35% dessas empresas participantes, elas disseram que foi justamente pelas atividades de pós-produção. A gente sabe que tem uma exigência do mercado como um todo de conteúdo sendo entregue cada vez de forma mais rápida, né? Os conteúdos que a gente acaba disponibilizando para o público em geral, eles são muito perecíveis, né? Diferente de quando a gente tinha um cenário mais de broadcast, onde a gente conseguia reciclar conteúdo, agora a gente precisa entregar isso com uma constância maior, e isso acaba impactando diretamente nessas etapas, né? Então, a nuvem, ela justamente habilita esse tipo de atividade. Como você tem acesso a recursos tanto na parte de armazenamento quanto na parte de processamento, acaba que democratizou o acesso a isso, né? Então, se a gente pensar um pouco no modelo mais tradicional de broadcast, onde você tinha a necessidade de fazer grandes investimentos em equipamento, também na parte de transmissão, para conseguir efetivamente entregar um conteúdo de qualidade para o cliente na ponta, com a nuvem tudo já está disponível. Tanto as empresas maiores e mais tradicionais conseguem se beneficiar disso, assim como as empresas de menor porte, né? Um outro ponto que é super importante também da gente pensar, que é como a gente lida com os picos de demanda. Como a característica da nuvem é justamente você pagar pelo uso que você tem, não é um pagamento fixo mensal que você tem, se você usa mais, você paga mais, se você usa menos, você paga menos. Você tem o benefício de, se você tiver um pico de audiência, e isso é ótimo, né, para o negócio, você consegue gastar mais. E tudo bem, porque eu estou tendo o retorno na ponta. Em contrapartida, se porventura durante esse processo eu identifiquei que o pico não está adequado, eu estimei errado a necessidade, eu consigo diminuir esse custo. Então, ele oscila de acordo com o movimento da empresa. E tem mais um ponto que eu acho que é relevante também a gente compartilhar com o pessoal que está nos assistindo, que é justamente o fim da ociosidade dos equipamentos e dos recursos que a gente tinha, onde a gente tentava prever a demanda que iria existir para acessar aquele conteúdo, e a gente tinha que fazer a aquisição desses equipamentos para dar conta daquele conteúdo, mesmo que a maior parte do tempo esses equipamentos ficassem sem uso. Com a nuvem, você consegue, por exemplo, deixar um equipamento disponível para você fazer o ingeste de conteúdo, e assim que finalizado esse ingeste de conteúdo, você trabalha na pós-produção com o mesmo equipamento, e você acaba otimizando mais o uso do que se tem à disposição. E só um último ponto, Calvilho, que eu queria colocar também, que é muito relevante, que foi realmente o que fez a mudança e a disrupção dentro do mercado, é o tema de inovação. Quando a gente vai para um modelo de OTT, né, de você entregar o conteúdo via internet para os clientes, você passa a ter como interagir muito mais com os clientes, você passa a ter à disposição recursos que antes estavam acessíveis somente para empresas realmente globais. Então, a nuvem ela já entrega uma série de funcionalidades, de recursos, para que qualquer um consuma. Então, você pode, por exemplo, ter uma interação com os clientes a qualquer momento, a qualquer tempo, e pagar somente por aquele momento que você está usando aquilo. Netflix usa muito isso, HBO, enfim, os grandes players aí de conteúdo digital, eles estão se fazendo valer muito desse tipo de recurso que a própria nuvem coloca à disposição. Esse alcance também ajuda na competição? O que você pode falar sobre esse aspecto aí?
Sim, como a nuvem ela consegue dar a possibilidade de você estar presente em diversos países, né, do mundo, tanto com a entrega do conteúdo quanto com a parte de produção, acaba que, se a gente olhar pela perspectiva de quem trabalha efetivamente para fazer a entrega de conteúdo, a gente consegue contar com recursos que estão remotos, que estão trabalhando de forma remota, e a gente precisa se adaptar a isso. Então, a nuvem, justamente por essa característica de de tirar de dentro das empresas os recursos, né, os vídeos e os áudios e as fontes, e deixar isso disponível de uma forma global, trabalhadores de qualquer lugar do mundo conseguem colaborar com isso, né? Então, é um recurso que acaba sendo bastante interessante para melhorar essa competitividade. Se a gente olhar pela perspectiva da empresa, você passa a ter mais facilidade para agir globalmente. Então, ao ponto que, se os grandes players de OTT estão entrando no mercado e entregando um conteúdo relevante, com bastante qualidade, também é possível fazer o mesmo processo para fora, né? Então, você também competir em mercados do exterior num nível de tecnologia que é bastante relevante. Você falou vários pontos positivos aí de utilizar a nuvem, né? Mas quais são os desafios para a adoção dessa plataforma, né? Desse novo modelo? Eu sou da Embratel, é uma empresa que tradicionalmente sempre lidou com a parte de telecomunicações. É uma empresa que era tida no mercado muito como uma empresa tradicional, né? E a gente passou por um processo de transformação muito grande também, nesse sentido de entender o modelo que a gente trabalhava anteriormente e como a gente deveria trabalhar para continuar sendo competitivo, uma vez que cada vez tem mais entrantes no mercado. Eu entendo que também, na perspectiva do mercado de mídia, acontece o mesmo, né? Então, você tem grandes players de mídia que também tem um processo já muito consolidado, muito maduro de como trabalhar com isso, mas do dia para a noite a coisa virou de ponta cabeça e a gente viu novos entrantes chegando e competindo de uma forma muito forte, né? Então, o que muda desses novos entrantes e essas startups é justamente a cultura ágil de desenvolver as coisas, né? Então, acho que esse é um ponto super relevante. Eles trazem a cultura de software, né, que a gente fala, que vamos experimentar as coisas sem grandes planejamentos. Lógico, a gente tem que estar o tempo todo alinhado com os objetivos do negócio. O objetivo é sempre entregar a melhor experiência para o usuário final, né, para quem está tendo acesso àquele conteúdo. Então, essa perspectiva de você fazer testes, errar, mas não tem problema se errar. Você descobre rápido que você errou, você já corrige rapidamente, já relança, por exemplo, um recurso que você tinha colocado à disposição. E tudo bem, faz parte, porque durante esse processo você vai testando hipóteses e vai descobrindo exatamente o que o seu público quer. No modelo mais tradicional, normalmente se faz diferente, né? Então, você faz um grande planejamento, tentando minimizar todos os riscos, todos os erros, e aí nesse planejamento, e até um pouco pela característica que eu comentei um pouco antes, né? Você tinha que adquirir grandes equipamentos para dar conta de grandes demandas, então tudo precisava ser muito bem planejado para você não ter um prejuízo financeiro. Como na nuvem você acaba tendo a possibilidade de ligar e desligar as coisas a qualquer momento, você também pode fazer alguns testes pequenos e ir escalando isso e aumentando a capacidade conforme a necessidade. Então, acho que essa é um grande desafio, né, que as empresas, no geral, têm, que é justamente mudar essa mentalidade, essa cultura, para ser mais ágil, né, na entrega dos recursos para os clientes. Tem um outro desafio também, que é entender como trabalhar com uma demanda que é muito mais imprevisível. Quando a gente vai para a nuvem, tudo que a gente consome mais, a gente gasta mais, né? Então, como que eu vou prever os acessos que eu vou ter, já que isso impacta diretamente no custo que eu vou ter da transmissão, do conteúdo, enfim. E a grande questão é, a gente realmente precisa prever? Mesmo tendo esse modelo que ele oscila, e isso impacta financeiramente para a gente, será que a questão é prever a demanda que a gente vai ter ou começar a olhar o aspecto financeiro numa perspectiva onde você tenha não um orçamento fixo para realizar aquela transmissão, e sim trabalhar de uma forma diferente, né? Então,
Acho que essa questão de saber como lidar com essa demanda que é imprevisível, que precisa colocar mais recursos à disposição, por exemplo, é um ponto bastante relevante. Tá? O que você pode falar sobre latência, né? Latência ela é uma preocupação, faz sentido para quem vai usar essa tecnologia, falando especificamente para quem usa mídia, né, que é um conteúdo que a gente pode chamar conteúdo grande em relação a tamanho, conteúdo pesado. O que você pode comentar sobre isso? A nuvem, quando ela nasceu, ela sempre teve uma característica muito forte de você enviar conteúdo para ela e você acessar os conteúdos dela por meio da internet. Então, a gente sabe que essa questão de latência acaba impactando diretamente, porque quando a gente fala de mídia, a gente fala de grandes produções, arquivos grandes, isso leva horas para estar disponível e o tempo de produção e de entrega de conteúdo nem sempre consegue ser atendido com essa característica, né? Porém, isso já foi percebido há alguns anos pelos próprios players globais, AWS, Azure, etc., de que precisava se colocar à disposição das empresas uma alternativa para que não tenha esse fator latência como um ponto impeditivo dos negócios acontecerem. Então, hoje existem oportunidades de se conectar diretamente ao ambiente do cliente, a casa do cliente, com o ambiente de nuvem. E você tem como uma única rede transparente, transmitindo conteúdo de uma forma muito rápida, sem ter aquele problema da latência da internet. Se a gente olhar pela perspectiva do cliente, a gente também consegue resolver esse problema, né? Hoje a gente tem uma solução chamada CDN, né, que é uma rede de distribuição de conteúdo, onde você grava o conteúdo que você quer transmitir numa região específica, por exemplo, eu disponibilizo isso na nuvem em São Paulo, e automaticamente essa rede de distribuição de conteúdo propaga esse conteúdo e de acordo de onde a pessoa que está acessando esse conteúdo estiver localizada, ele busca a região mais próxima. Então, por exemplo, se eu gravei um vídeo em São Paulo e ele foi propagado para Miami, por exemplo, e foi propagado para o Japão, foi propagado para Austrália, etc., se tiver um acesso de Miami, ele não vem em São Paulo buscar esse conteúdo. Ele vai até Miami para buscar, porque é o local mais próximo. Então, isso reduz muito também a experiência de quem está assistindo aquele conteúdo, para quem está tendo acesso a ele, e fica uma experiência fluida. É a solução que esses players de OTT que eu mencionei anteriormente usam, para que não seja uma coisa ruim, né? Ninguém está disposto a acessar um conteúdo que fique travando, né, durante um filme, por exemplo, acaba quebrando essa experiência da narrativa, né? Então, logicamente que a gente precisa endereçar essas questões com um olhar mais técnico, mas existe como resolvê-las. E se tratando de eventos ao vivo, tem algum cuidado específico, alguma característica relacionada à nuvem que você possa comentar? Sim, quando a gente fala de eventos que não são ao vivo, essa característica que eu comentei agora de CDN é mais fácil de entender como isso acontece, né? Eu disponibilizo um conteúdo, em algum momento essa rede vai buscar esse conteúdo e propagar para as bordas e entregar o conteúdo de uma forma melhor, né, para os usuários. Quando a gente fala de evento ao vivo, a latência é super relevante, né? A gente não tem como, por exemplo, você está assistindo uma partida de futebol e de repente o seu vizinho está gritando gol antes de você. Você perde, né, toda essa experiência de acesso ao conteúdo. Então, de fato, eventos ao vivo são uma questão importante para a rede, para a nuvem como um todo, né? Sempre que a gente fala de transmissão via digital, isso é uma grande preocupação. Mas existem, né, como eu estava dizendo anteriormente, existem maneiras de contornar esse problema de latência. Agora, essa solução de distribuição de conteúdo, que a gente chama de CDN, é importante que ela esteja preparada também para ter pouca latência entre o nó central, que o conteúdo está armazenado, e as pontas onde ela está propagando isso. Existem maneiras de se contornar esses problemas e é uma questão técnica que precisa ser analisada caso a caso, mas a mensagem boa é que sim, tem como se contornar. Como é que quem está usando isso, quem já está experimentando, controla esses serviços, monitora isso, garante entrega? Como é que está isso? A gente tem, dentro da própria nuvem, a gente tem diversas ferramentas que nos auxiliam, tanto na parte de monitoramento, para garantir que existe uma qualidade naquilo que está
sendo entregue e que não tenha uma indisponibilidade. Então, são recursos que são nativos das próprias nuvens. É possível complementar com outras ferramentas também para que se tenha uma profundidade maior na análise daquilo que está se vendo. Por exemplo, você vê se o delay entre a transmissão e a visualização do usuário final ele está dentro das métricas que são esperadas. Então, existem recursos para isso. E com relação a essa questão de orquestração e a gente conseguir crescer, reduzir recursos, etc., talvez a pergunta que as pessoas se façam é, poxa, mas eu vou ter que ter alguém olhando para isso o tempo todo? Será que eu vou ter que contratar agora um profissional super especializado em nuvem para que isso aconteça? E, na verdade, a nuvem ela tem um diferencial muito grande que ela sempre dá preferência para rotinas de automação. A gente consegue, com as características da própria nuvem, setar gatilhos que, sempre que chegar, por exemplo, num pico de acesso X, eu quero dobrar a capacidade de transmissão que eu tenho. Ninguém precisa apertar nenhum botão, isso é feito automaticamente. Se em algum momento eu percebo que esses acessos se reduzem e que não faz mais sentido manter aquela capacidade toda disponível, eu consigo automaticamente também deixar programado para que isso se reduza. Então, essa característica que a nuvem tem em entrega de realmente automatizar e tirar essa carga operacional das empresas, ela é muito latente e é onde a maioria das empresas tira benefício da nuvem efetivamente. O que a gente nota bastante é que sempre que as empresas fazem esse primeiro movimento para a nuvem, elas tomam um susto, porque elas vão para a nuvem com a mentalidade de usar as tecnologias tradicionais. Criam servidores grandes, além da capacidade que é necessária, deixam aquilo ligado o tempo todo. E a nuvem permite que você organize para que isso ligue, desligue, cresça, diminua, etc., de acordo com a necessidade, como a gente falou aqui, né? Então, quem sabe utilizar isso com bastante profundidade acaba tirando muito mais benefício. Seja financeiro, consegue sim economizar quando você usa a nuvem, e seja até na questão técnica mesmo, como eu disse, de você ter acesso a mais recursos de inovação. Com essa última questão, a gente termina aqui, então, nossa conversa com o Gustavo. Em nome da SET, eu agradeço a sua participação com a gente, trazendo aí conceitos, informações importantes sobre essa plataforma, essa tecnologia. Tem tantas empresas já utilizando há muito tempo, falando de mídia, outras começando agora, mas a gente sabe que o potencial de uso é enorme. Então, são informações realmente importantes. Eu que agradeço, Calvila, pela oportunidade de estar com vocês aqui da SET. Acho que o tema é muito relevante. A gente tem como ser protagonista. O Brasil sempre teve uma característica muito grande de liderar essa questão da produção de conteúdo, né? Então, a gente tem muitos casos de sucesso dentro do nosso mercado. Fico muito feliz de trazer esse assunto à tona para que aquelas empresas que ainda não fizeram esse movimento entendam as oportunidades que têm à disposição. Aquelas que já fizeram o movimento entenderem que sim, estão na direção correta e que tem muito mais a tirar de proveito, né, da tecnologia de nuvem. E me coloco aí à disposição de todo mundo que está nos assistindo aqui. Em qualquer momento que vocês precisarem bater um papo, discutir um pouco mais o assunto, eu estou à disposição aí pelas redes sociais. Não deixe de conferir os conteúdos relevantes nas trilhas do nosso site. SET Experience, o melhor da tecnologia do audiovisual para você.